fica aqui uma dúvida, né, para nossa audiência. Algumas pessoas sabem do que nós estamos falando. Outras têm noção do que nós estamos falando. Mas existem pessoas, quer seja no ao vivo, quer seja, né, sei lá quando é que você vai estar assistindo esse podcast, que sequer sabe ainda do que nós estamos falando. Inteligência artificial, né? Então, assim, seria interessante, para você que está nos assistindo aí, fala pra gente aí qual que é o seu nível de conhecimento sobre a inteligência artificial e mande a sua pergunta. Talvez na sua área de atuação, se é cabível, se não é cabível, se é possível, se não é possível, se é um benefício ou não. E o Alta vai esclarecer pra gente. Mas a minha pergunta, até eu quero mandar essa live agora para uma pessoa, para 2 pessoas aqui. Vou mandar agora. Porque eu sei que ela é muito ligada, ela já está usando a inteligência artificial no escritório dela. Isso. E eu quero mandar para ele que daqui a pouco ele vai entrar ali e aí ele já vai interagir. Mas a minha pergunta é a seguinte, Alta, é bem específica. Eu sou muito ligado assim a escala cultural, IDH, como é que chama? Não é IMC, é IDH, né? IDH. E a gente sabe, cara, que existem macacos com IDH superior ao de ser humano. Sim. A gente sabe que os nossos irmãos aqui, que a gente fala tanto mal, nossos argentinos, tem o IDH superior ao nosso. É maior. De brasileiro. Quase todos os países aqui. A pergunta Fala baixo. A pergunta que não quer calar é... Brasil, vamos focar aqui, Brasil, com esse índice de IDH baixíssimo. Um país que 95% da população fatura menos de R$5.000. Verdade. 95% da população recebe como remuneração menos de R$5.000. Olha do que eu estou falando. O uso da inteligência artificial, ele vem a contribuir, e de novo, ou ele pode ser usado para emburrecer uma população dessa. Por que eu digo isso? Eu ouvi um cara que eu admiro ele nas redes sociais, não vou citar o nome, mas na minha opinião é um dos caras que fala de marketing digital, que fala de neurociência e que fala de copywriter com uma das maiores propriedades. E ele fez um apelo. E ele dizia assim, você vai usar o chat GPT, você vai usar a inteligência artificial e deixar de lado, afastar a sua inteligência para dar espaço para a inteligência de um robô? Cadê o seu eu? Cadê o seu você? E eu achei um apelo pesado para aquilo. É pesado. Né? Frente a aquilo tudo que nós vamos viver de agora para frente, para os próximos anos. A pergunta é, isso faz sentido ou não faz sentido esse emburrecimento da população? Porque, cara, o cara que sabe usar isso aqui, ele não vai se debruçar, ele não vai ler um livro, ele não vai ter a disciplina. Não precisa, né? Mas para usar a inteligência artificial, você vai ter que se debruçar. Mas percebe o quanto é complexa a minha pergunta? Eu estou falando de um país cujo IDH é baixo, enfim, um país que 95% da população fatura menos de R$5.000. O nível de consciência não é aquele nível de consciência cuja a inteligência artificial vai agregar. Como é que você encara esta realidade? É complexa a pergunta e, na verdade, a gente tem que entender assim. Eu acho que nenhuma tecnologia fez com que todas as pessoas seguissem o mesmo caminho. Então, vamos imaginar assim. Jeff Bezos. O Jeff Bezos é o dono da Amazon, né? O Jeff Bezos, em 1997 para 98, quando estava surgindo a internet, no surgimento da internet, 1997 e 98, ele fez um curso na Barnes & Nobles, que era a maior livraria física dos Estados Unidos. Qual era o objetivo dele? Ser um vendedor de livros da Barnes & Nobles. E ele era um cidadão simples, comum. Aí ele foi no curso, ele fez o curso da Barnes & Nobles, e aí ele saiu de lá e disse, poxa, mas esse é o processo que eu vou ter que usar para vender livro? Eu tenho que abrir livraria fisicamente? Né? As pessoas assim, dificultam o acesso
aí as pessoas teriam dificuldade de ter acesso. Aí ele pensou assim, estava surgindo a internet, e ele disse, mas eu não posso jogar isso dentro de um universo digital, virtual, escalável? E aí ele criou, ele tinha um amigo dele que trabalhava lá no Vale do Silício, se eu não me engano, um engenheiro da Apple, alguma coisa assim, se não me engano, era um engenheiro da Apple, que era amigo dele, e ele não dominava a programação, mas ele disse, tu não tem condição de a gente criar um site para a gente fazer um e-commerce? Não existia a ideia do e-commerce, vender através de um site. Existia já a ideia de site, mas não de e-commerce, vender produto pela internet. A internet era só tipo um site só institucional, por exemplo, não de venda. E ele criou a Amazon, e ele começou vendendo na garagem da casa dele livros. Na primeira semana vendeu 10 livros, na segunda semana vendeu 30 livros, em 3 meses ele já estava vendendo milhares de livros. Entendeu? E hoje a Amazon é uma das maiores empresas do mundo. Então, aí quantas milhões de pessoas ficaram alheio a esse surgimento da internet e das oportunidades que eram possíveis? E é isso aonde eu quero chegar. É a mesma coisa na inteligência artificial, né? Quem se vê, assim, disposto, né, e vê as oportunidades, né, para poder melhorar o que se faz, vai evoluir e vai ocupar muito espaço com a inteligência artificial. Então, esse teu amigo que falou ali, ou esse especialista que falou, por exemplo, que pode emburrecer as pessoas, pode. Então, por exemplo, pessoas que têm preguiça, que são preguiçosos, pode ser na época da máquina de escrever, pode ser na máquina do computador, na era da inteligência artificial. Eles sempre vão ser preguiçosos. Então, o problema não está na tecnologia disponível, está na visão... No nível de consciência. Volta para o nível de consciência. E aí vem essa questão do IDH, o nível cultural que nós temos no país, né? Pouco se estimula nas escolas o empreendedorismo. Então, por exemplo, por isso que eu cheguei aqui... Eu parabenizei vocês pelo empreendedorismo no podcast, porque vocês já têm um negócio, vocês têm um escritório de advocacia, mas vocês estão empreendendo em outro segmento, um segmento importante, um segmento que com certeza vai agregar muito para o negócio de vocês, né? Então, essa é a visão que a gente tem que ter. Então, vocês indiferente, pela atitude de vocês aqui, indiferente da tecnologia que vai surgir, que se a inteligência artificial é um tsunami, não importa. A atitude de vocês é de abraçar a tecnologia e evoluir com ela. Então, o que nós temos que trabalhar em relação ao país, e não adianta a gente trabalhar com adolescente. Eu posso até falar uma coisa deselegante com algumas pessoas do nosso público, mas o investimento que a gente tem que fazer no país não é na educação do adolescente, porque essa é uma geração que pode, quem assim, é formada com essa cultura que nós temos aqui, a gente já pode chamar de uma geração perdida. A galera que não acordou, ela não acorda mais. Essa triste, né, cara? Infelizmente. E eu falo isso porque eu dei aula em graduação e em pós-graduação. E eu vi o quanto realmente, vamos dizer assim, falta esse brilho no olhar das pessoas para serem empreendedores no Brasil. Sim. As pessoas pagam a faculdade, elas pagam a pós-graduação, elas não pagam para agregar a vida delas ao conhecimento delas. Elas pagam para ter um diploma. O título. Para colocar na parede. Como a Ou para agradar o pai. Agradar o pai. Ou é o sonho dos pais ter aquela lá. Não que... o problema não está na faculdade. O problema está na mentalidade das pessoas. O problema não está na inteligência artificial. Está na mentalidade das pessoas. Tem que ver como uma oportunidade. Entendeu? E assim, daí assim, mas vai emburrecer? Não, essas pessoas já são burras. E elas vão continuar sendo burras usando uma nova tecnologia. Então, por exemplo, muitos estudantes estão pegando agora e fazendo redação de faculdade, TCC... Trabalho de conclusão de conclusão de curso com o ChatGPT, por exemplo. Mas quando eu fiz a minha faculdade de jornalismo, lá na faculdade tinha colegas de sala que contratavam pessoas para fazer o TCC. Entendeu? E não era um só, não. Vocês devem lembrar também na turma de vocês, com certeza também. Ou seja, são pessoas, infelizmente, por uma formação cultural deficitária no nosso país, que elas não têm a cultura de ser empreendedor, de pegar e aceitar o novo como algo positivo, ou de se desafiar e entender que esse é o significado da vida. O significado da vida não é a gente empurrar com a barriga.
as coisas. O significado da vida é a gente experimentar as coisas, fazer as coisas. Ah, mas vai dar certo, vai dar errado. As pessoas têm medo de dar errado. Se der errado, levanta a cabeça. É resultado. É um resultado. Exatamente. Levanta a cabeça, vê o que você errou e faz de novo. E isso é viver. Viver não é um acúmulo de acertos. Viver é um acúmulo de você fazer certo, de experiências. Então não tem que ter medo necessariamente, né? Então, essa pequena percepção sobre a vida, sobre o que é viver, é que, assim, muitas pessoas ficam, assim, empurrando com a barriga a própria vida, né? E isso são pessoas o quê? Que do ponto de vista cultural são pessoas burras, né? Porque logo as coisas passam e a pessoa não fez nada na vida. Assim, cara, você chegou exatamente onde eu imaginava que você chegaria. Independente da tecnologia, daqui 30 anos, outras tecnologias virão. Não se sabe. Talvez você tenha uma noção dessa projeção, como será daqui a 30 anos. E é isso. Tudo uma questão do nível de consciência de quem acessa. Sim. É bíblico. A árvore da ciência do bem e do mal. Sim. Há quem usa para o bem, mas também quem vai usar para o mal. Sim. Tá? E tem gente que não usa. Exatamente. Que são os alheios. Então é assim, por exemplo, no teu caso do uso, assim, não vai a pessoa colocou, isso não vai te emburrecer? Não, Franklin. Por quê? Porque tu é um empreendedor, então tu tá usando essa ferramenta e vendo, tu vai refinar, tu vai sobrar mais tempo teu para fazer o quê? Para não fazer o braçal. Exatamente. Tu pode aprimorar muito o teu negócio, tu pode aprimorar, otimizar.